Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Os irmãos acharam aí? Amém, meus irmãos? Romanos 12, versículo 1. Talvez na sua Bíblia seja um subtítulo, algo parecido com a nova vida ou comportamento cristão, que é o tema da minha pregação. O comportamento cristão. Olha o que diz Romanos 12. Vamos ler o 1 e o 2, mas eu vou falar só sobre o 1 hoje. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas olhe o primeiro novamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha para cá, por favor. Aqui nós temos, de fato, uma grande divisão na epístola de Paulo aos Romanos. Durante os outros 11 capítulos, eu sempre citei algumas divisões, mas essa aqui é uma divisão maior. Paulo, ele gasta 11 capítulos, do primeiro até o final do capítulo 11, para explicar a doutrina cristã. 11 capítulos explicando a doutrina, e então ele chega aqui no capítulo 12, para começar a explicar a prática da doutrina na minha e na sua vida. Os 15 primeiros versículos do capítulo 1, Paulo gasta com saudação, saudando as pessoas, se apresentando Paulo, apóstolo. E no versículo 16, quando ele começa, olha, pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Do versículo 16 em diante, até o último versículo do capítulo 11, Paulo é extremamente doutrinário. Então, aqui do capítulo 12 em diante, olha, eu rogo-vos, pois, à vista do que eu disse nesses 11 primeiros capítulos, em tudo isso que eu falei, com base nisso, agora eu vou mostrar para vocês, de forma prática, como que o cristão, como que a cristã deve se comportar em meio à sociedade. Ou seja, 11 capítulos de doutrina para depois entrar na aplicação. Do ponto de vista da doutrina cristã, Romanos é a maior obra-prima já escrita. Por isso que é de suma importância você não passar por essa vida sem estudar afinco a epístola de Paulo aos Romanos. Porque ela fala do cerne. Alguns dizem que é o quinto evangelho, a carta de Paulo aos Romanos. É o centro do evangelho, é a doutrina principal. É aqui em Romanos que vai falar sobre a justificação pela fé. Romanos é nada mais nada menos que um tratado teológico da fé cristã. Eu estava fazendo a média lá em casa e eu preguei 77 sermões nos 11 primeiros capítulos. 77 dividido por 11 vai dar a média de 7 capítulos, 7 pregações por capítulo, média. Teve alguns capítulos que eu preguei 4, 5, outros preguei 10, 12. Mas 7 pregações por capítulo de pura doutrina. E é claro que eu fui aplicando no meio também. Então eu estava lendo um escritor, que é o que mais me influencia, chamado Martin Lloyd Jones, que ele foi pregador do século passado, um pregador britânico. Ele terminou o capítulo, eu terminei o capítulo 11 com 77 pregações. Martin Lloyd Jones terminou com 297. Só 220 a mais que eu. A média de 27 pregações por capítulo. E as pessoas perguntavam para ele, mas acho que Paulo ficaria bobo de saber quantas coisas que o senhor tira daquilo que ele escreveu. Só que as pessoas, elas não conseguem entender que, na verdade, as cartas de Paulo, dos apóstolos, João e de Pedro, são apenas uma sinopse. É apenas ali como se fosse um trailer para que o pregador, de fato, venha desenvolvendo cada assunto. E Romanos é algo de suma importância na minha e na sua vida. Então, e é claro, eu fui pregando e fui aplicando na vida das pessoas também. Só que agora Paulo começa a ser um pouco mais específico a respeito de como eu e você devemos nos portar, qual deve ser a nossa conduta em meio à sociedade a qual vivemos. Eu quero passar apenas alguns princípios aqui. Põe em primeiro aí, por favor, meu irmão. O primeiro princípio do comportamento cristão é o seguinte: cristianismo é ensino, vida e prática. Essas 3 coisas precisam estar unidas. O ensino, a nossa vida e a prática do ensino que aprendemos. Porque, convenhamos, toda a doutrina que Paulo vem ensinando até agora, ela tem apenas um objetivo. Qual o objetivo? É você viver de acordo com aquilo que você aprendeu. Não é assim? Por que às vezes você
precise ir para a escola para você aprender a falar melhor, para você usar a fala num lugar melhor. Você faz um curso de eletricista, de mecânico, para quê? Para que você possa usar as suas habilidades em um ambiente propício. Então Paulo ele gasta 11 capítulos falando a respeito de doutrina. Agora ele diz, o objetivo de você aprender a doutrina é para que você possa viver da maneira que Deus quer que você viva. E aqui nós vemos que de fato toda a pessoa é envolvida, o entendimento, o coração e a vontade. Por isso, o cristianismo não é apenas você dizer, eu creio em Cristo, eu sou cristão. Crer em Cristo é uma parte fundamental, mas depois de se crer corretamente, o que se espera de mim e de você é que nós venhamos a agir corretamente, a ter uma conduta correta, a mudar os nossos hábitos, mudar o nosso linguajar, mudar a forma como nós nos comportamos em vista daquilo que éramos, do velho homem e da velha mulher. Porque se você apenas diz que crê, mas você não age, você está se enganando. Você diz que é cristão, que crê no Evangelho, mas o seu comportamento dentro da igreja é igual era fora da igreja. As pessoas olham para você e não conseguem perceber diferença nenhuma. Ou tem alguma coisa errada com o Evangelho que você acreditou, talvez não foi pregado o Evangelho de verdade, ou se foi, você não entendeu, bulhufas. Você apenas professa uma fé com a boca, mas você não vive de acordo com aquilo que você crê. Tiago, ele é bem prático, olha o que Tiago diz, Tiago 2,18, põe ele, por favor. Mas alguém dirá, tu tens fé? Não é isso que todos os cristãos dizem? Eu tenho fé. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, o que já está dizendo é o seguinte, olha, você está dizendo aí que você tem fé em Deus? Mostra-me a tua fé com o seu modo de viver, com aquilo que você faz. Porque aquilo que você faz mostra a fé que você tem. Depois ele ainda diz mais adiante. Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Já deve ter ido a algum velório alguma vez. O que nós vemos em um velório é apenas um corpo, sem vida. E essa ilustração que Tiago dá a respeito de um cristão que diz que tem fé, mas não faz nada que condiz com aquilo que ele crê. Olha, se é apenas um corpo morto que não serve para nada. Para que serve o morto? Para ser enterrado. Tem que ser empurrado. Não respira, não tem vida. E Tiago diz, olha, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Portanto, meu irmão e minha irmã, ter experiências em cultos, ver anjo, vai numa concentração de fé e milagre, nasce um dente de ouro, fala a língua estranha, mas se todas essas coisas não levam você a mudar o seu comportamento, de nada adianta. Nada adianta. Não adianta se você vê um anjo, você vai negar, ei pastor, o culto estava uma bênção, eu vi um anjo. Mas se você chega na sua casa e de repente você vê o demônio na sua esposa, é o demônio falando comigo, o demônio usando a boca dela. Você vê o demônio no seu filho, você vê o demônio no seu marido, você vê o demônio na televisão, você vê o demônio na Rede Globo, lá o demônio mesmo. Mas você vê o demônio em tudo que é gente. Não adianta. O que adianta ver o anjo no culto e em casa só ver o demônio? Adianta você ir a um culto? Você já viu essa historinha, né? Nasceu o dente de ouro no fulano. Nada contra, que mim que nasça todos de ouro, se quiser Deus. Estou aqui. Eis-me aqui. Mas você vai a um culto e nasce um dente de ouro. E você não tem a capacidade de ir ao dentista, extrair, para pagar a sua conta, para tirar o seu nome do SPC e do Serasa, que adianta o dente de ouro? Não adianta nada. Que convenhamos, né? Crente devendo é um absurdo. Crente com nome sujo. Misericórdia, irmão. Você é sujo o nome de Deus quando você está com o nome sujo. Adianta. Pastor, mas eu tenho de ouro. Eu sou cheio de dívida. Arranca, meu Deus do céu, e paga. Adianta você falar em língua estranha, língua dos anjos, no culto, e chega em casa e você não consegue falar a língua do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, só briga, só xinga. Que adianta? Tito capítulo 2, versículo 14, Paulo vai dizer assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
É isso que se espera depois de você acreditar na doutrina, depois da conversão. Sermos zelosos de boas obras. Não adianta você vir ao culto, você é uma ovelha mansa, né? O pastor pode xingar você. Ai, pastor, eu preciso ouvir isso mesmo, aleluia. Aqui é manso. Mas a esposa fala um negócio e atravessa a mulher no meio. Adianta? O filho fala um A, você remessa a panela na cabeça, coitado. Não adianta. Você está negando o evangelho. O seu conhecimento não tem valor algum se você não anda de acordo com aquilo que você crê. É claro, eu não estou dizendo que você precisa ser uma miss simpatia, né? Não dá. Se puder ser, melhor ainda. Você não precisa ser uma miss simpatia ou um miss simpatia de dar risada para todo mundo. Mas também precisa comprar uma camiseta escrito ranço, né? Ser mal-humorado demais. Não precisa. Claro que não, louco. Você é cheio de Deus e vive mal-humorado. Não, pastor, mas a Bíblia diz que o crente é o sal da terra e eu sou o sal grosso. Irmão, mas isso aí não cola, não. Não cola. O que se espera, de fato, de nós é que venhamos a viver de acordo com a doutrina que aprendemos. Eu sei que nem sempre é possível se manter em paz com todos. É por isso que a Escritura diz: no que depender de vós, estejais em paz com todos. É porque tem hora que a outra pessoa não quer. Mas se não houver paz, que seja por parte da outra pessoa. Não por sua parte, por nossa parte. A doutrina tem que nos levar à mudança de comportamento. Esta é a prova que você de fato entendeu o Evangelho. Qual prova? Que você mudou. Já disseram para você algo mais ou menos parecido com isso? Nossa, fulano, você mudou, o que aconteceu? Já disseram isso para você? Nem parece o mesmo, nem parece a mesma. Se já disseram isso para você, parabéns, ó. Está no caminho certo. Agora, se você já passou pela tristeza de lá no seu serviço, na sua família, você abrir a boca e dizer assim: não, mas eu sou crente, eu vou à igreja evangélica lá. Você, não acredito, você é crente. É o 007, aquele crente infiltrado que ninguém sabe quem é? Ô, tristeza, hein? Reveja os seus conceitos e tome cuidado. A prova que eu e você acreditamos na doutrina correta é que nós vivemos de acordo com aquilo que nós aprendemos. Mas segundo princípio, a salvação é pela fé, mas a santificação é pelo esforço. A salvação é pela fé. Lembra que Paulo diz em Efésios 2:8? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E esta fé que você tem para ser salvo, não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Ou seja, até a fé que nós temos para crer em Deus, o que diz a Escritura, foi Deus que nos deu de presente. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e esta fé não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque se deixar, nós nos vangloriamos até da fé que nós temos, não é? É, pastor, eu sei que eu sou apenas um instrumento, mas convenhamos, eu tive fé, o outro não teve. Você se vangloria de um presente que você ganha? É isso que a Escritura diz, que a fé é um presente de Deus. E é por isso que Paulo, olha como que ele começa, capítulo 12. Rogo-vos, rogo-vos, rogo-vos. Você sabe, rogar é muito mais que pedir. É quase que implorar. Eu imploro, pelo amor do Santo Cristo. Eu imploro a vocês. Paulo aqui está mostrando o quão é importante a prática daquilo que nós aprendemos. Porque, convenhamos, se não fosse importante, se o importante fosse só a doutrina é maravilhosa, é fundamental, ela necessita vir antes da prática. Mas se apenas doutrina fosse importante, Paulo não precisaria escrever o capítulo 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. Não precisaria. A salvação é pela graça, mediante a fé. Mas depois de termos recebido a salvação mediante a fé, o que se espera de nós agora é que nós, com toda a nossa força, venhamos a buscar a salvação, a santificação. Viver de forma que glorifica o nome do nosso Deus. Santificação, quando você vê, fulano é santo. Às vezes as pessoas até assustam, né? Pastor, está chamando o irmão de santo? Sim. Santo significa separado. Não é assim que funciona no casamento? Quando o homem e uma mulher se casam,
eles estão se santificando. O marido se santificando à esposa se santificando ao marido. Então, tire essa ideia católica de que santo, né, é aquele monge que foi uma pessoa perfeita, porque não há pessoas perfeitas, que fez milagres, que fez isso. Não, santo significa separado. No caso aqui, santificação é se separar para Deus, se purificar para Deus. E isso que a Escritura diz, meu irmão, não vem através de oração. Eu, pelo menos, durante muitos anos, eu aprendi errado. Olha, você ora, e Deus vai te encher do Espírito Santo. Isso é verdade, quando nós oramos, somos cheios do Espírito Santo. Então, se você orar, você vai alcançar a santificação, vai alcançar com você um estágio do nirvana, e de repente, a tentação não vai te atingir mais. Pode passar um monte de estilo de mulher nua na rua. Você vai lá, isso aí não me pertence mais, eu não sou tentado, eu estou tranquilo. Se você é homem alfa, né? Macho alfa. Você vai morrer lutando contra isso. Assim como nós temos as nossas lutas. Portanto, se você foi salvo, ótimo. O Espírito Santo habita em você, isso é o que a Escritura diz. Com base nisto, você deve agir. Você deve se santificar, você deve se purificar a cada dia mais. Mas você consegue perceber a diferença aqui? Nós não podemos de forma alguma inverter. Nós recebemos a salvação mediante a fé. E a consequência é que nós fazemos as obras decorrentes da salvação que nos alcançou. Percebeu como tem muitos que às vezes trocam? Você se santifica para que você possa então receber a salvação. Você quebra todo o princípio da Escritura. Nós não fazemos boas coisas para o Senhor nos aceitar, mas porque Ele nos aceitou é que nós fazemos as boas obras. É isso que diz a Escritura. Nós fomos feitos para as boas obras. Santificação, então, é nada mais, nada menos de que você se separar para alguém. No caso aqui, Paulo está dizendo para Deus. Separe-se para Deus, a sua vida para Deus. Mas também santificação, você pode trocar por uma conduta moral resultante de um ensino. Paulo, durante 11 capítulos, ensina. Ele diz, olha, a partir de agora o que vocês têm que fazer? Vivam de acordo com aquilo que eu ensinei. O que Paulo ensinou? 77 pregações, eu não vou conseguir fazer. Mas só fazendo um rápido sumário. Paulo começa lá no capítulo 1 falando a respeito da queda. O homem caiu. Versículo 25 do capítulo 1, ele diz, olha, o homem serviu a criatura ao invés do Criador. Depois ele fala sobre a justificação, ou seja, sobre Deus Pai, tomando o nosso pecado, o nosso fracasso, a nossa miséria, a nossa podridão, e colocando todos os nossos pecados no seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo vindo ao mundo e morrendo por conta dos nossos pecados. E isso é justificação. É o ato de nós nos tornarmos justos diante de um Deus santo. Mas não com base naquilo que nós fizemos, porque nossas obras não nos justificam. Mas com base naquilo que Cristo fez. E então Deus vem e pune o seu Filho no meu e no seu lugar. Porque lembra o que Paulo disse em Romanos 3? Em Romanos 6, o salário do pecado é a morte. E para que eu e você estivéssemos aqui hoje, sendo pecadores, alguém necessitou morrer em nosso lugar. Como Jesus morreu para pagar a nossa dívida, nós então podemos alcançar o perdão de Deus, mas não com base naquilo que fazemos, mas com base naquilo que Cristo fez. Paulo depois ainda fala sobre predestinação. Ele usa aquele exemplo maravilhoso de Jacó e Esaú, onde ele diz, olha, não eram gêmeos nem nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal. E Deus então escolheu um e se aborreceu do outro. Paulo fala sobre vocação, sobre o chamado de Deus na nossa vida. Paulo fala sobre filiação, que antes nós éramos filhos das trevas. Meu irmão, só há dois pais neste mundo, ou é Deus ou é o capeta. E não existe esse universalismo de que todos são filhos de Deus, é mentira. Então Paulo vem falar sobre filiação, depois ele fala sobre a perseverança final, de que de fato se Deus nos predestinou, Ele nos chamou, se Ele nos chamou, Ele nos justificou, se nos justificou, Ele também glorificou, ou seja, vai nos levar até o fim. E devido a tudo isso, Paulo em Filipenses também diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. De acordo com tudo que você aprendeu, com tudo aquilo que Cristo fez por você, vivei acima de tudo por modo digno. Vivei acima de tudo como convém o Evangelho de Cristo, lutando pela fé evangélica. Então é por isso que é de suma importância
o seu comportamento, o seu linguajar, a sua roupa, o seu coração, os seus atos. Porque não adianta essa linha, ai, mas só Deus pode me julgar. Não é só Deus, não. Nós também podemos e devemos, é o que diz a Escritura. Pode uma árvore boa dar frutos maus? Não pode. Daí está lá. Ai, só Deus julga o meu coração. Daí está saindo a piricrente, né? Tem piriguete, a piricrente. Você não consegue nem a roupa ser decente? O coração, você acha que vai ser decente? Não vai, de forma alguma, não vai. A conduta e a doutrina jamais devem ser separadas. Os filhos e filhas de Deus, que têm a esperança de um céu que nos espera um dia, devem viver de forma digna do Evangelho. É assim que eu e você temos que nos comportar. Em 1 João também diz assim, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. Ou seja, aqueles que têm a esperança em Cristo, esses se purificam a cada dia mais. E terceiro, o problema da raça humana não é falta de conhecimento, mas de poder do Espírito Santo. Eu acho que com o advento do iluminismo, onde as pessoas acharam que não precisamos mais de Deus, fomos iluminados, iluminismo vem disso, olha, nossa mente foi iluminada, para que religião? Como dizia Karl Marx, a religião é o ópio do povo, é uma droga. O problema da raça humana não é falta de conhecimento, mas poder do Espírito Santo. Se você conhece alguém que tem problema com drogas, com algum tipo de vício, essa pessoa também deve saber, e com toda certeza sabe, no fundo ela sabe, que a droga, o vício, rebenta com ela, rebenta com a família dela, rebenta com a humanidade da pessoa. É isso que acontece. Mas já percebeu? Às vezes você está lá, você conversa, fala, mas as drogas estão acabando com você, o vício, a pornografia está acabando com você. Ele diz, eu sei, mas o problema é que eu não consigo lutar, eu não tenho força. Eu lembro a minha mãe, durante anos e anos, ela foi escrava de um ser, acho de 5 centímetros, chamado cigarro, mas não conseguia parar, 35 anos fumando. Não conseguia. Faltava conhecimento? Não, ela sabia, câncer de boca, câncer de pulmão, câncer de tudo, negócio que dá. Faltava o poder do Espírito Santo para ela poder vencer essa batalha. O problema não era de conhecimento, era que faltava o poder do Espírito Santo. Se você conversar com uma pessoa que é adúltera, no fundo, ela também sabe que o adultério vai destruir a família dela, se ela tem família. E se ela tiver um mínimo de consciência, ela também sabe que vai destruir outra família. E Provérbios, eu acho que exemplifica isso da melhor maneira possível. Põe ali, por favor. Falando a respeito, volta. Provérbios 7, falando a respeito da mulher adúltera. Quando a mulher seduz o homem, é fantástico o linguajar que a Escritura usa. Primeiro, ela começa a dizer que ela diz assim, olha, já cobri de colchas a minha cama. Você está preparadinha a cama já. Já cobri de colchas a minha cama de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra. O quarto está perfumadinho, esperando você. Aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã gozemos de amores. Na NVI está dizendo, olha, nos divertamos com prazeres. Porque o prazer é isso também, né? Não é só bom, é diversão. Embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã, gozemos de amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro, a carteirinha dele ele levou, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Próximo. Continua dizendo assim, a mulher, seduziu com suas muitas palavras. Hoje em dia não precisa muita palavra, né? Manda um nudes, resolve o problema. Seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou, e ele, num instante, a segue. E olha o termo que é usado. Como um boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. É isso que o sexo fora do casamento causa, sem exceção. Não apenas no adultério, que é no caso quando a pessoa é casada e trai o seu cônjuge.
mas no solteiro, que a Bíblia chama de fornicação, que é a relação sexual fora do casamento. Mas cedo ou mais tarde, você vai ser como um boi que vai para o matadouro. Vai destruir a você. Olha, a ilustração é fantástica. Tem uma armadilha ali, e você, em vez de desviar, olha, você está indo para ela. A consequência é a morte. Mas cedo ou mais tarde, morte. Mas você consegue perceber aqui o que Paulo disse? Só depois do conhecimento da doutrina, de um coração aquecido, da justificação pela fé, daí então, eu e você somos desafiados a um viver santo e irrepreensível diante do Senhor. Porque, convenhamos, antes é impossível. É impossível. Você não pode confundir vida moral, uma pessoa que tem uma vida moralmente correta, com uma vida santa. É muito diferente. É igual galinha. Você sabe, galinha é uma ave que não voa. Estranho, né? Galinha é uma ave, porque as suas asas são curtas demais. Pessoas sem Deus, que têm uma vida moral correta, eu conheço muitos, elas são apenas galinhas que não conseguem voar. Você pode jogar em cima de um prédio, não voa, vai se esborrachar lá embaixo, vai morrer. Não podemos confundir uma vida moral com uma vida santa. A vida santa provém apenas do Espírito Santo agindo na minha, na sua vida. É por isso que Paulo, ele diz, eu rogo pelas misericórdias. Então coloca a misericórdia no plural, né? Olha, pelas misericórdias, tudo que Deus fez, a bondade de Deus, com base em tudo aquilo que Ele fez por você. Pela misericórdia dele sobre a sua vida. E misericórdia, de fato, é compaixão. É você olhar para uma pessoa em uma condição deplorável e se compadecer da pessoa. Graça é o favor imerecido de Deus sobre alguém. Misericórdia, se você gosta de animal, você sabe como que é. Sabe quando você passa e você vê um cachorro faminto, sarnento, doente, magrelo, quase morto, e você se compadece da situação daquele cachorro e quer ajudá-lo, colocando um pouquinho de arroz ali, uma raçãozinha. Me perdoe pela ilustração cachorro, né? Peço perdão para o cachorro, porque essa ilustração a respeito de nós. Nós estávamos numa situação muito pior do que um animal desse. Então o Senhor, pelas suas misericórdias, vem e nos tira dali. E com base nisso ele diz, vivam uma vida digna agora. Vivam de forma diferente. Ele pega um porco e arranca da lama e diz, não volte a fazer o que você fazia. Não se jogue mais na lama. Lute contra o pecado o tempo todo. John Milton, ele escreveu alguns cânticos, tem uma frase muito interessante, uma estrofe que diz assim, com olhos compassivos Deus viu nossa miséria. De fato, eu e você éramos miseráveis, é o que diz a Escritura. Portanto, meu irmão e minha irmã, a vida cristã, ela deve ser um culto a Deus. É por isso que Paulo diz, né? Apresentei o vosso corpo, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar o nosso corpo como sacrifício. É claro, a nossa vida, em primeiro lugar, deve ser um culto a Deus, deve estar a serviço de Deus. Mas quando Paulo diz aqui, olha, apresentar o nosso corpo como sacrifício, ele está fazendo uma alusão à prática do Antigo Testamento. Lembra quando aquelas ofertas elas eram apresentadas no altar? Apresentada a oferta perfeita, o cordeirinho ali sem mancha, sem defeito, e então era morto o cordeirinho. Essa é a alusão que Paulo está fazendo, essa é a analogia que ele está usando. Faça de vocês mesmos um sacrifício diante do Senhor. E é claro, sacrifício aqui em todos os sentidos, que convenhamos, tem dia que é um sacrifício vir ao culto, não tem? Tem dia que o pastor não está inspirado, não. Tem dia que você está cansado, doente, tem dia que está chovendo, tem dia que você acabou de quebrar o pau com o marido, com a esposa em casa, e tem culto. Tem dia que é um sacrifício. Foi mandado embora, está doente, recebeu uma notícia ruim. Agora, nós nos sacrificamos para tantas coisas. Por que para Deus nós sempre damos desculpa? Eu sempre dou o exemplo do seu Paulo, que o seu Paulo mora lá na Araretama, 63 anos, não é, seu Paulo? Vem de bicicletinha na chuva, com a capa que parece uma abelha, o seu Paulo andando. Capinha amarela. Vem ao culto. Vem ao pequeno grupo. Do Araretama de bicicleta com 63 anos. E às vezes você tem carro na sua casa, criatura. E não vem. Não temos desculpas para
deixarem de congregar para não servir a Deus. Em Romanos 6, já estou encerrando, Paulo diz assim, o termo, apresentar, aqui fica mais fácil de entender. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, o pecado não pode reinar no seu corpo, não pode. Nem ofereçais, aqui o sentido de apresentar também, ou não ofereçais, não apresenteis também. Não ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Ou seja, não use o seu corpo para aquilo que é pecaminoso. Não use. Mas oferecei-vos ou apresenteis. Apresentei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Consegue ver a antítese aqui? Não apresente o seu corpo ao pecado. Os seus membros, sejam os olhos para olhar o que não deve olhar, sejam as mãos para apalpar aquilo que não se deve apalpar, sejam os pés para não andar por caminhos que não se deve andar. Mas apresenteis a Deus como ressurretos dentre os mortos, como instrumentos de justiça, não ao pecado de forma alguma. Portanto, para encerrar, eu desafio você. Quando Paulo diz que você não deve apresentar o vosso corpo como instrumento de pecado, ele está dizendo assim, olha, não exponha o seu corpo para outras pessoas que não seja o seu marido ou a sua esposa, se você é casado, no caso. Se não é, não exponha para ninguém. Irmão, você não pode mostrar as suas pernas. Não pode. Não é porque está calor que isso... daí sobe a temperatura, sobe a saia também. Isso é nojento. Não mostre seus seios com decote. Não mostre o seu corpo, às vezes, uma roupa toda coberta, às vezes coberta do pescoço, da gola até o pé, mas extremamente justa, de forma que qualquer pessoa que te olhe veja exatamente a sua silhueta. Isso é sensualidade, diz a Escritura. E nós vivemos numa época hoje que parece que as pessoas entendem, eu não posso mostrar o meu corpo. Eu pergunto para você, você que é mãe, não, você que é mulher, você teria coragem de andar com o seio para fora? Eu acho que não, né? Mas por que mães amamentam filho em público? Pastor, mas aqui é maternidade. É algo divino. Mas mesmo assim, não é porque é algo divino que você pode fazer na frente dos outros. Custa cobrir se está num lugar público ou ir para um lugar reservado. Olha, eu acho muito, muito legal as pessoas que fazem ensaios fotográficos. E gravidez é algo maravilhoso, tem que guardar de recordação mesmo. Mas aí está lá, sutiã, calcinha com véuzinho assim, agora porque está com barrigão, acha que pode. Não, mas quem que vai desejar uma grávida? Não, mas não pode, a Bíblia diz que tem que esconder o corpo. Precisa preservar. É assim que tem que ser, se guardar para o marido, não interessa. Não poste, minha irmã, fotos sensuais, fotos em que aparece a sua perna do joelho para cima, decotes, que apareça aqui o vão dos seus seios. Não pode. Você tem que mostrar ao seu marido, se você é casado, senão se cubra, se guarde para Deus. É o que diz a Escritura. O seu corpo é santo. Você deve glorificar a Deus através do seu corpo. E é claro, tem muitos homens que às vezes eles não mostram o corpo através da corridinha, sem camisa. Mas põe aquela calça que parece o Restart, Zezé de Camargo e Luciano. Misericórdia, você como respira dentro daquelas calças lá. Põe com a camisetinha que fica coladinha, parece embalada a vácuo. Isso é nojento. Ou põe fotinho, depois da academia. Você sabe, crente que é crente de verdade? Uma vez eu vi um testemunho, já estou encerrando. Esse aí foi para glorificar de pé a igreja. O cara chegou, pastor, é claro que era brincadeira, Pastor, tem um testemunho. O quê? Eu faço academia e não ponho foto no Facebook. É para glorificar de pé a igreja. Porque convenhamos, hoje é difícil, hein? O objetivo é se mostrar para tudo que é lado. E a Escritura diz que não devemos fazer assim. Sacrifique-se a Deus, pois Ele fez tudo por você. Eu e você devemos viver para Ele também. Amém, meus queridos?